ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conforme a Tua vontade, o Teu querer, para cada um aqui nesta noite. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9. Perdão, irmãos, capítulo 7. Gostaria desde já de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar na casa dele. Agradecer aos irmãos, agradecer aos pastores mais uma vez pela confiança. Agradecer a vida do meu esposo e a todos, amém? Eu vou ler a partir do versículo 11 do capítulo 7. Hoje eu vou ser bem breve, irmãos. Amém? Todos encontraram? Amém. O título vai dizer: O filho da viúva de Naim. Aconteceu um pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Vocês podem se colocar? Irmãos, essa é uma mensagem bastante conhecida. Todos nós já ouvimos falar acerca do filho da viúva de Naim. E é interessante que essa história, existem alguns pontos que eu gostaria de pontuar. E na verdade eu havia preparado outra palavra. Eu estava com essas duas palavras, mas acreditei que essa fosse para uma outra oportunidade, uma salvação em outro momento. Só que quando a gente serve a Deus, a gente precisa ser sensível à sua voz e obediente ao que Ele quer fazer. E mediante a todo o decorrer do culto, o Senhor ardeu no meu coração e o Senhor mudou tudo. E eis-me aqui para fazer a vontade dEle. Como eu falei, eu prometo ser breve, eu sou muito bem de saúde, mas eu peço que os irmãos prestem atenção, porque a palavra é dEle. Nós acabamos de ler a história, irmãos, de uma mulher que ela já era viúva. A Bíblia faz questão de relatar que ela já havia passado pelo luto, perdeu o seu marido, e agora ela estava indo enterrar o seu único filho. A Bíblia também faz questão de relatar que era o único. Então, quando a gente se depara com esse cenário na palavra do Senhor, a gente percebe alguém que já perdeu o marido, agora perde o filho, que é tudo que ela tinha. Então, tecnicamente, ela já não tinha mais nada. Tudo que ela tinha dentro da casa dela, ela havia perdido, não tinha mais filhos. O esposo já havia ido, e a gente sabe que as condições das viúvas naquela época eram um pouco diferentes. Elas tinham que ser sustentadas pela sociedade, porque o seu marido era o provedor da casa. Então ela já estava passando por uma situação de dor, de luto. E quando eu li esse texto, o Senhor falou algumas coisas comigo, e é importante ressaltar, ela já havia enterrado alguém que ela amava. E olha ela no mesmo cenário de novo. E eu fiz algumas perguntas, e entre elas, o porquê que Deus às vezes permite a gente passar pelas mesmas dores de novo, pelos mesmos traumas de novo, por situações que já nos machucaram. Porque a gente entende que aqui aconteceu um milagre, aqui a gente viu a mão de Deus. Só que o que o Senhor falou para mim foi que é muito fácil ver a mão de Deus quando Ele nos livra de chegar até lá. Só que difícil é ver a mão de Deus quando de fato a tragédia acontece, quando de fato o que a gente ora para não acontecer se concretiza. E aquela mulher, ela chegou sim a preparar o enterro do seu filho, chegou a fazer todo o velório, estavam ali pessoas reunidas chorando, e ela já tinha passado por isso de novo, irmãos, mas só quem perde alguém sabe que toda vez que você perder vai doer, toda vez que você perde alguém que você ama dói. E talvez agora, além da dor, tinha um desespero, uma preocupação, porque era o único homem que havia restado na casa. Naquela época, as mulheres não eram como elas são agora. Elas não podiam ir e trabalhar, fazer tudo. Era muito
E aquela mulher, ela tinha perdido ali o seu filho, a sua esperança e também, irmãos, a sua única companhia. Era eles dois, só tinha eles. E mais uma vez ela se viu numa situação que agora deixaria sozinha. Só que a gente sabe que no final desse texto a gente vê o amor de Deus. A gente sabe que no final desse texto aconteceu um milagre. Só que o que eu quero ressaltar é que o milagre aconteceu depois da tragédia ter acontecido. Porque o Senhor estava ministrando fortemente ao meu coração e Ele falou: às vezes vocês acham que livramento é livrar de acontecer. Vocês não percebem que às vezes eu quero fazer livramento na situação. E o Senhor me fez lembrar de Lázaro. Lázaro, ele era amigo de Jesus. A palavra relata que o Senhor ficava na casa dele quando ele estava ali pelas redondezas. Jesus, ele tinha um carinho especial por ele. O que, vamos ser sinceros, não era nem tão necessário para que Deus fizesse um milagre. Porque ele andava com multidões que talvez era a única vez que ele estava vendo aquela pessoa. Mas mediante a sua entrega, mediante o seu pedido, Jesus ainda se curava. Então ele se compadecia de pessoas que talvez era a primeira vez que estavam vendo ele. Imagina de Lázaro, que era amigo de Jesus. A palavra do Senhor fala que Jesus tinha um amor especial pela vida dele. E ele fica enfermo. E os mensageiros mandam avisar Jesus que ele estava enfermo. Só que vocês conhecem a história. Jesus não vai na hora que ele é chamado. Jesus não chega antes de Lázaro morrer. Só que olha que interessante. Jesus ele manda uma mensagem e ele fala: diz que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia. Então, imagina dentro da sua casa, você está passando por uma situação onde seu irmão está enfermo, o Senhor vem e fala: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Então você se alegra, você recebe ali uma injeção de ânimo. Só que aí o seu irmão morre. Imagina agora a complexidade que fica dentro da sua cabeça. Será que Jesus mentiu? Será que o que Deus falou para mim não era verdade? Ou será que foi a minha emoção que ele falou só para mim se acalmar naquele momento? Será que eu estava tão agoniada que o profeta veio e falou alguma coisa só para me acalmar? Porque às vezes a gente pensa isso. O Senhor lança uma palavra, acontece tudo o contrário e a gente fala: ué, mas não foi isso que Deus disse que aconteceu. Só que o Senhor disse que era para a glória de Deus e não para a morte, mas a morte aconteceu. Só que o que eu quero que você entenda é que aquele momento a morte não era o decreto final do céu para a vida. Aleluia! Vocês conhecem a história, o Senhor chega 4 dias depois. O corpo já estava ali, provavelmente se decompondo. Para as pessoas não tinha mais o que Jesus fazer. Ele foi só para ver o túmulo do amigo. Morreu. Só que todas as vezes que o Senhor lançou a palavra, elas não voltam vazias. E Deus, ele não mente. Eu posso te prometer algo e não cumprir. O homem pode te dizer que vai fazer algo por você e não fazer. Só que os decretos do céu, só quem muda é Deus. Porque às vezes o Senhor dá um decreto na nossa vida, acontece tudo o contrário, a gente pensa: a promessa mudou. Só que o Senhor, ele não é homem para que minta, ele não vai ficar brincando com os meus e com os seus sentimentos. E o decreto é para a glória de Deus. Só que o Senhor não explicou como. Então ele morre. O Senhor chega lá, vocês conhecem a história, manda eles tirarem a pedra. Jesus poderia tirar, mas como foram eles que colocaram, então tiram vocês o impedimento, porque eu disse que era para a glória de Deus. Ele chama Lázaro pelo nome e ele sai. E o que acontece depois, os judeus, os mesmos que queriam apedrejar Jesus outrora, passam a crer, a palavra diz, eles começam a crer em Jesus por causa do que ele fez com Lázaro. Então vocês entendem que o nome do Senhor foi muito mais glorificado? O Senhor falou para mim: às vezes eu até permito chegar no limite do limite, porque o milagre vai ser muito maior. E tudo é para a glória de Deus, irmãos. Seria muito fácil Jesus chegar no momento em que ele estava enfermo, muito fácil, digo assim, para Jesus chegar e falar: olha, levanta, você está curado. As pessoas estavam acostumadas a ver isso. E aquele povo estava tão incrédulo, por mais que isso seja extremamente maravilhoso, os judeus eles queriam apedrejar Jesus, eles não estavam crendo nele. Lázaro foi um instrumento para que pessoas se achegassem a Deus e glorificassem o nome dele. Mas imagino eu, a situação dele, vendo ele piorar cada vez mais. E talvez pensando consigo: ele não era meu amigo, será que ele vai me deixar morrer? E depois que morre, irmão, não tinha mais o que pensar, morreu. Mas eu imagino quando ele ouve Jesus chamar, e eu não sei como, ele estava atado. Eu não sei se ele veio pulando, eu não sei como ele veio, mas ele veio. E viu Jesus. Eu imagino ele dizer: eu sabia que ele não ia me deixar. E Jesus, irmãos, ele não nos deixa. Às vezes ele faz coisas conosco que a gente não queria que ele fizesse. Mas é porque ele sempre tem um propósito. Na hora você não entende. Eu aposto que as irmãs
dele, enquanto estavam ali colocando o corpo dele, não entenderam nada. Eu aposto que não. Porque pra gente morreu, acabou. Só que Jesus, ele não se limitava, isso não se limita a isso. E na Bíblia dessa mulher, Jesus, ele poderia muito bem, a Bíblia não relata o que foi que levou aquele jovem a morrer. Mas a Bíblia relata também que Jesus não chegou antes na história daquela mulher. Jesus chega exatamente no momento em que ela está de luto. No momento em que ela está passando pela sua dor mais uma vez. E talvez se nós olharmos, a gente vai falar, poxa, Jesus foi um pouquinho egoísta aqui, né? Porque já estava doendo, por que expor ela a essa dor de novo? Já que ele ia curar, por que ele não veio e não curou antes? Já que ele ia fazer alguma coisa, por que ele não chegou antes na casa dela e fez tudo o que tinha para fazer? Às vezes a gente se pergunta isso. Eu me lembro que Daniel também, ele era um homem temente a Deus, irmãos. Só que Jesus não livrou ele da cova dos leões, livrou ele na cova dos leões. Aleluia! A palavra do Senhor diz que Daniel conta para o rei, olha, o Senhor fechou a boca do leão. Não diz que o leão não teve vontade de tragar Daniel. Porque vontade de tragar o inimigo tem todos os dias. Mas a palavra do Senhor fala que ele fechou a boca do leão. Porque sejamos honestos, irmãos, eram leões. Se colocar eu ali, que é sequinha, magrinha, eles iam adorar, achar que era um banquete. E não ia durar 5 segundos. Como é que você explica? Daniel ali, ó, no meio de vários leões, e nenhum deles chega perto, não causa dano algum, não sai um fio de cabelo da sua cabeça. Imagina também ele pensando, poxa, por que Deus não mudou o decreto do rei, né? Por que Deus não fez alguma coisa? Por que Deus permitiu eu estar aqui agora? Eu imagino ele caminhando para a cova dos leões, porque se sou eu, já começo a passar um filme da minha vida na minha cabeça e eu pensar, esses são os últimos passos que eu estou dando em vida e acabou, morreu, acabou tudo aqui. Eu imagino ele caminhando até a cova dos leões. Eu creio que ele confiava em Deus. A tal ponto de que se eu morrer aqui, eu sei que eu vou encontrar ele no céu. Mas eu não sei se ele acreditava, se ele tinha noção de que o Senhor ia livrar ele daquele lugar. Meu Deus. O Senhor permite ele chegar até lá, irmãos, mas não permite ele morrer. E eu estou contando essas outras histórias da Bíblia para você entender o que eu quero falar essa noite. Que o Espírito Santo de Deus tem trazido. Aleluia! Nem sempre Deus vai te livrar da situação. Mas às vezes Ele vai te livrar na situação. Às vezes Deus não vai livrar a porta de fechar na sua vida. Mas com a porta fechada, Ele vai enviar providências que vão glorificar o nome dele. Glória a Deus! Às vezes o Senhor não vai impedir a enfermidade de bater na sua porta. Mas no meio da enfermidade, Ele vai trazer a cura e outras pessoas também verão que Ele pode fazer. Aleluia! Às vezes, Deus vai permitir a gente chorar muito, se humilhar muito, como já foi falado aqui. Mas quando Ele se levantar para fazer o meu e o seu favor, todos vão ver o poder do Deus que a gente serve, inclusive a gente. Inclusive a gente. Eu me lembro dos 3 jovens também em Sol. Quando eles entram naquela fornalha de fogo, eles tinham total convicção, eles não estavam ligando não, Senhor, para onde eles iriam. Eles estavam, olha, rei, ainda que a gente morra lá dentro, nós nos encontraremos com Ele no céu. Porque eles estavam convictos daquilo que eles tinham. Só que a convicção dele era, nós vamos ver Jesus quando tudo isso acabar. A convicção deles não era, Ele pode nos livrar lá dentro. Porque às vezes a gente até tem fé. A gente, vamos supor, a gente pega uma enfermidade, a gente acha que é o fim da vida, mas quando estamos bem com Deus, a gente fala, tudo bem, eu vou voltar para casa. Mas a gente às vezes não entende que Deus pode agir na contramão dessas situações. E quando eles estão lá dentro, a palavra do Senhor fala que o fogo nem sequer encosta neles. Só que mais do que isso, Jesus permitiu eles entrarem lá dentro para que eles vissem que havia um Deus caminhando com eles. E a palavra do Senhor fala que eles não são 3, mas o rei são 4. E como em Daniel, quando ele sai da cova dos leões, lembra que eu falei que os judeus criam em Jesus por causa de Lázaro? Quando Daniel sai, lembra que eu falei que só Deus pode mudar os decretos? O rei faz um decreto, dizendo que todo povo, nação e língua agora deve temer ao Deus de Daniel. O nome do Senhor foi glorificado. Livrar Daniel da cova seria ótimo, mas não teria saído esse decreto. O poder de Deus não teria sido mostrado dessa maneira tão extraordinária como foi. Meu Deus. Eu quero que você entenda que às vezes a gente vai ser exposto a algumas situações desconfortáveis, algumas situações doloridas, mas não é porque Deus ele quer o nosso mal, muito pelo contrário. É porque Ele quer nos dar o privilégio de ser instrumentos da sua obra. Glória. Porque eu imagino o privilégio depois que essas pessoas ficaram japonesas. Porque imagina depois, né? Poxa, essas pessoas estão crendo em Jesus por causa daquilo que Ele fez na minha vida. Você foi um instrumento. Glória. Da mesma forma,
forma foi com aqueles jovens. Quando eles saem, muda-se um decreto, o rei reconhece que só o Senhor é Deus. Glória. E na vida dessa mulher, ela estava no meio de uma grande multidão. Talvez algumas pessoas que estavam naquela multidão teriam participado do outro velório. A Bíblia não relata o período de tempo que existiu de um para o outro. Só relata que ela já era viúva. Ou talvez as pessoas que estavam ali não sabiam ou não haviam participado, mas tinham conhecimento de que ela era uma mulher viúva. E talvez naquela multidão tinham pessoas dizendo, coitada, porque ela já perdeu o marido, agora está indo enterrar o seu único filho, o que vai ser dela? Talvez tinham pessoas ali dizendo, acabou para ela. Agora ela está sozinha, agora ela perdeu tudo. Morreu, acabou. O que vai ser dessa mulher? Então, entende que ela estava rodeada de uma multidão, mas ninguém podia fazer nada por ela? Entende que ela estava rodeada de uma multidão, mas a multidão estava ali, dentre ela, aquelas pessoas, muitos que haviam sido até pagos para chorar naquele lugar, que era ali da tradição. Mas ninguém podia fazer nada por ela. Só que a palavra do Senhor relata que diante dessa multidão, Jesus chega com a sua multidão. Aleluia. Jesus chega na história dessa mulher quando ela está passando por um momento da sua aflição, talvez maior naquele momento. Meu Deus. Porque só quem é mãe entende. Imagina, misericórdia, eu não sou mãe, eu sou tia. E eu já fico pensando, o que seria da minha vida sem os meus primos? Então imagina aquela mulher agora. A dor, o desespero. E Jesus, ele chega. E o que me chama a atenção, senhora Kate, é que aquela mulher, ela não pede nada para Jesus. Eu não sei se ela já conhecia sua fama. Eu não sei se ela sabia quem estava se aproximando. Mas a Bíblia fala que ela não pede nada para o Senhor. Nós lemos que o Senhor moveu-se de muita compaixão por ela. E o Espírito Santo, ele me impulsiona a dizer, porque eu sei que entraram pessoas por essas escadas hoje que estão dessa mesma forma. De que forma? Ela estava chorando, ela não conseguia falar nada. E tem dias que a gente não consegue falar nada. Tem dias que a gente não tem força para expressar o que a gente está sentindo. Há momentos em que a gente precisa clamar, como aquele cego que clamava à beira do caminho para que o Senhor fizesse o seu milagre. Mas existem dias em que dói tanto que a gente não tem como falar. Existem dias que a gente entra, senta nessa cadeira, a gente chega por essas portas e a gente fala, eu nem sei como pedir, eu nem sei dizer o que eu estou sentindo. Eu nem sei mensurar o quanto está doendo. Eu nem sei dizer o que eu preciso. Mas eu tenho uma notícia para você. O Senhor, Ele tem compaixão da sua vida. Ele sabe quando você não tem mais força. Isso é lindo porque a Bíblia fala que foi o Senhor quem se moveu de íntima compaixão por ela. Ela não pediu nada. Nem sequer um abraço, não pediu nada. Viu ele se aproximando. Ela poderia talvez não ter ouvido a fama de Jesus, não saber quem ele era, mas viu que aquele homem trazia consigo uma grande multidão. No momento de desespero, pode tirar alguém importante. Pedir para ele fazer alguma coisa por mim, nem que seja me dar um abraço, mas ela não pede nada. Existem momentos que a gente chega num culto como esse e a gente não consegue pedir. E eu, em diversos momentos da minha vida, quando eu estava assim, eu pensava, hoje não vai acontecer nada porque eu não consigo falar, porque eu não consigo expressar. Só que quando eu li essa passagem, o Senhor falou para mim, eu sei até onde vai os teus limites. Aleluia! E quando você não tiver força, eu ainda me movo de ti. Glória a Deus! Glória. O Senhor sabe muito bem quando a gente consegue pedir e Ele vai requerer quando a gente conseguir. Mas existem momentos que a gente realmente não tem força mais. Existem momentos que a gente chega aqui, a gente se ajoelha, eu já fiz orações assim, Senhor, eu nem sei como pedir. Senhor, eu nem sei o que falar. Quem nunca se ajoelhou, ficou ali em silêncio, Senhor, eu estou aqui. A minha oração, eu vou ficar de joelhos diante do Senhor, mas o Senhor sabe que eu já nem consigo mais pedir. Eu já nem sei mais o que eu falo para o Senhor. E o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Ela não precisou falar nada. Porque o seu Deus, Ele não é um carrasco. Ele te entende. Ele sabe que nos momentos em que a gente está fazendo assim, uma birra, como a gente às vezes faz para o homem. O Senhor sabe muito bem os momentos em que a gente está se recusando a fazer. O Senhor sabe muito bem quando a gente não fala porque a gente resolve se rebelar. Não. Se eu estou nessa situação, então eu também não quero saber. Porque tem momentos que a gente se revela, a gente é ser humano. Ah não, Deus não fez nada por mim, estou nessa situação.
preocupa se você entrou aqui desse jeito hoje. Porque o mesmo Jesus que estava naquele lugar, ele já está nesse lugar. E da mesma maneira que ele se moveu de íntima compaixão para mudar a história daquela mulher, hoje é a noite que ele se move de íntima compaixão, mas aceite ele entrar e mover e mudar a sua história. E olha o que Jesus fala para ela: mulher, não chores. E aqui chega um momento que a gente olha e a gente fala: que essa coisa que se peça? Estou enterrando meu filho, como assim não chores? Mas eu creio que ela parou de chorar, porque a Bíblia não relata nenhum conflito ali. Mas imagina eu e você, quantas vezes a gente passou dias terríveis, a gente subiu por essas escadas esperando a gente receber um abraço, só que alguém na cara e fala: não chore, reprima suas lágrimas de choro. A gente olha para Jesus e a gente fala: não era isso que eu queria ouvir. Eu queria um abraço para poder chorar no ombro de alguém. Eu não queria que o Senhor mandasse eu parar de chorar. Meu Deus. Porque tá doendo. Jesus. A gente, como ser humano, a gente olha e fala: não, Senhor, eu só não tenho direito de me pedir uma coisa dessa. Não, tá doendo muito. Como assim não chore? Só que o não chores de Jesus não é um não chores de, como a gente às vezes fala pro filho, né? Engole o choro. Não é assim. O Senhor falou para ela: não chores, porque Ele era o portador do motivo da alegria dela. Todas as vezes que o Senhor falar para você: para de chorar, é porque Ele já está vindo com o motivo da alegria. É muito fácil eu olhar você por fora e falar: irmão, para de chorar. Irmão, para de se lamentar por essa situação. Não, irmã, levanta essa cabeça. Você já estava conversando com a Kate, a gente até deu um exemplo, né? Igual aquele povo: tô triste. Não fica triste. Ah, tá bom. Tô feliz então. Né? Ah, não fica triste. Não, tá bom. Então agora eu tô feliz. É tipo assim. Só que o não chora de Jesus não é igual a gente. Não é eu chegar e falar: não chora não. Tá bom, vou parar de chorar só porque você pediu. Porque às vezes acontece isso, né? Todas as vezes que o Senhor fala pra gente: levanta, ou não chora, ou não fica assim, ou se alegra, não é em vão. Deus não vai brincar com seus sentimentos e falar isso aqui de novo. Jesus falou pra ela parar de chorar porque Ele queria fazer um milagre muito grande na vida dela. Jesus jamais vai te dar esperanças e vai abrir as costas para você e te deixar na mesma situação. Em todos os lugares por onde Ele entra, algo precisa acontecer. Imagina se aquela mulher resolve entrar em conflito com o Senhor e falar: não, pede desculpa, eu estou no meu momento. Você acabou de chegar e está mandando parar de chorar. Você sabe quem está dentro do caixão? Meu filho. Eu não vejo ela falando isso. Olha isso. Simplesmente Jesus vira para ele e fala: mulher, não chores. E ele fala isso porque ele se moveu de íntima compaixão. Então ele fala porque ele sabe que aquele choro está doendo muito na alma dela. Mas calma, pera, eu cheguei para parar com esse choro. Eu cheguei para acabar com esse choro. Eu cheguei para enxugar as suas lágrimas. Eu vou lhe dar motivo de você chorar diariamente. Aleluia. Então eu quero que você entenda isso, porque às vezes a gente ouve palavras diante desse altar que a gente fala: não era isso que eu queria ouvir. Às vezes a gente está quebrado, a gente chega aqui e o Senhor fala: não, vai, você consegue, se levanta e tudo. E a gente fala: não, Senhor, não é isso não. Eu queria que o Senhor mandasse alguém me pegar no colo e me carregar. Porque tem um dia que a gente está assim. Só que Deus, diferente de mim e de você, Ele tem poder para, de fato, cancelar o nosso funeral. Aleluia. Eu não tenho poder para mudar o seu problema. O que eu posso fazer é orar por ele. Então eu jamais vou poder chegar e falar: não, Dani, para de ficar se lamentando por isso. Ah, para, não é para tanto. É muito fácil falar por fora. Ah, não, fulano, para de chorar, vai, se levanta, vai fazer alguma coisa. É muito fácil falar quando eu não consigo te trazer a solução. É muito fácil mandar você parar de sofrer por esse problema quando eu não consigo resolver. É muito fácil você estar desempregado pela polícia. Não, para com isso. Não, emprego todo mundo arruma. Sendo que você não pode ir lá e assinar minha carteira. Ah, não fica preocupado com essa enfermidade. E eu não estou falando isso julgando quem fala, porque às vezes a pessoa fala, porque muitas vezes eu já passei por isso, você não sabe o que falar, você fala: não fica assim e tal. Mas a gente fala sem poder fazer alguma coisa pela pessoa. Isso é fato. E quantas vezes entram pessoas na nossa vida, na nossa casa, no nosso caminho, para falar isso: não, fulano, calma, tudo vai ficar bem e tudo mais. Tenta te ajudar de alguma forma, mas a gente já está cansado de ouvir essas coisas. Quantas vezes eu falei para Deus: eu não quero que o Senhor fale. Eu já entrei em cultos implorando para Deus falar comigo. Mas eu também já entrei em cultos dizendo: eu não quero que o Senhor fale. Porque o Senhor já falou. Eu creio, tudo bem, mas eu não quero que o Senhor fale. Sabe quando
quando você está no seu maior nível de desespero, você fala, hoje eu quero que o Senhor faça. Eu quero sair daqui diferente da mulher que eu entrei. As pessoas, elas só vão falar. Porque a gente não tem poder para te curar. A gente não tem poder para mudar a tua situação. Nós somos seres humanos. O que nós devemos fazer uns pelos outros é orar. Há dons para curar. Há dons para consolar. Isso são dons que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Mas eu não posso sair lá fora e tirar a dor de todo mundo com as minhas mãos. Eu não posso ir lá fora e resolver os problemas das pessoas com as minhas próprias mãos. A gente não tem poder para isso. E eu quero ressaltar aqui que às vezes é porque as pessoas não podem. Porque às vezes a gente fala, poxa, ninguém faz nada, ninguém, sabe, parece que ninguém está vendo. Eu falo isso porque às vezes a gente está no meio, às vezes eu fico assim e falo, poxa, Senhor, não é possível que ninguém esteja vendo, não é possível que ninguém vai fazer nada. Poxa, rodeado de pessoas, ninguém vai conseguir fazer nada por mim. E como já foi falado aqui na palavra inicial, irmãos, tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que é só Ele. E sobre a vida daquela mulher, era só Ele que podia fazer. Aleluia. E aí ele fala para ela, não chores. E olha que interessante. Ele não manda ninguém parar. Ele não toca no menino. E ele não fala antes. Ele libera a palavra depois, mas ele tem uma atitude. Jesus chega, toca no menino. Não pede para ninguém parar de levar. Toca no esquife, que é o que estava carregando o menino para o seu enterro. E a minha Bíblia está entre parênteses. E os que o levavam pararam. Jesus não precisou mandar eles pararem de levar o menino. Apenas um toque de Jesus, eles já entenderam que a partir daquele momento ele assumiria a situação. Tem coisas que a gente acha que Jesus tem que chegar e parar. Só que lá do céu ele já liberou uma palavra, então ele já está trabalhando. Tem coisas que a gente precisa ver nos nossos olhos carnais, realmente parar. A gente precisa ver o terremoto parar, a gente precisa sair daquele furacão, a gente precisa sair daquela situação. E a gente estando dentro daquela situação, irmãos, a própria situação reconhece quem foi que chegou no ambiente. A própria enfermidade reconhece quem é que está tocando. A própria depressão reconhece quem foi que lançou a palavra. A própria dor reconhece que alguém tocou. Glória a Deus. E olha que interessante, Diácono José, ele não toca no menino de primeira, toca no que estava levando no instrumento. Às vezes a gente acha que para o Senhor visitar aquela pessoa que está lá em casa, que a gente quer tanto que se converta, a gente precisa trazer ela e sentar aqui e participar de todos os cursos. É claro que é isso que a gente quer. Mas e agora que ela não está aqui? A gente acha, né, Sol, que porque ela não está aqui ouvindo, Deus não está fazendo nada. Jesus não precisa tocar diretamente no seu problema. Às vezes, tocando naquilo que está movimentando ele para e resolve. Às vezes você acha que o Senhor precisa usar alguém para te abrir uma porta. E o Senhor vai lá e te abre uma porta que você nem lembrava que você tinha entregado currículo. Às vezes você acha que você precisa fazer um tratamento X para se livrar de uma certa doença. E o Senhor usa de outros métodos para que você seja curado. Às vezes você acha que você precisa de um amigo que esteja 24 horas ali do seu lado para te fortalecer, para te carregar, para te fazer algo. E o Senhor faz você depender totalmente dele. E entender que ele não se afastou de você. O que eu estou te dizendo é que tem horas que a gente quer ensinar Deus a trabalhar e a gente acha que ele tem que fazer dessa maneira para a gente ver o que ele está fazendo. E a Bíblia é bem clara em dizer, o Senhor não deu a ordem para o pessoal que estava levando o caixão do rapaz. O Senhor tocou no esquife. E eles, por conta própria, pararam. Mas tocar no caixão não é uma coisa normal, se a gente for parar para pensar? Tocar no caixão não é algo normal. Vamos supor que você está ali no velório, você está ali pensando, poxa, meu Deus, a pessoa... Às vezes você nem conhece, às vezes você passa, você toca ali, você coloca a sua mão para você olhar, para você fazer alguma coisa. E eu imagino que alguém na multidão deve ter tocado no caixão, nem que fosse sem querer. Esbarrou em algum lugar, colocou a mão para olhar, nem que fosse curioso. E por que ao toque de Jesus eles imediatamente param? Porque o toque de Jesus é diferente. Tem situações que pessoas passam, pessoas fazem, a gente tenta de todos os meios, a gente faz diversas orações, a gente faz diversas coisas e não acontece nada, mas um toque de Jesus resolve tudo. E quando Jesus ele toca, e então eles param, o Senhor só libera uma palavra.
menino, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. E eu imagino aquela mulher vendo uma palavra dessa sendo liberada. Talvez ela pensou que ele só tocou e só parou para olhar, para prestar ali os seus sentimentos, mas não. O Senhor interrompe toda aquela situação, não para chamar a atenção para Ele, não para deixar as pessoas curiosas com o que Ele ia fazer. Jesus nunca vai mudar as peças da nossa vida para te deixar ali naquela, o que vai acontecer agora? O que vai ser agora? Não. Todas as coisas que vêm de Deus trazem paz. E quando Deus decide se levantar, irmãos, Ele decide se levantar para completar a obra. Amém. Deus nunca vai fazer uma obra, deixar ela pela metade, agora peraí que eu vou ali fazer. Não, Deus não vai fazer assim. Deus não vai começar uma obra na vida da diaconisa Letícia, depois eu vou ali, vou fazer na vida da Helena. Não. O Senhor completa. Tudo aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar nas nossas vidas. E então, o menino se levanta, começa a falar. E isso aqui é muito interessante. Havia ali uma multidão de pessoas. Muita gente tinha ali. Olha o que Jesus faz. Entregou a sua mãe. A Bíblia faz questão de relatar. E eu fiz isso aqui, a Bíblia não diz que ele pegou o menino no colo. É só para você entender. Ele entregou a sua mãe. Aleluia. Sabe o que Jesus estava fazendo? O milagre é seu. Olha. Então eu estou te devolvendo aquilo que Aleluia! A Bíblia não fala que o Senhor Jesus deixa o menino ficar ali de pé, para o povo ficar especulando, perguntando, como se fosse nos tempos de hoje, tirando foto, fazendo stories. Não. Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! Porque só ela sabia a dor de perder aquele menino. Olha. Ela precisava dele. Ela precisava daquele menino de volta. Primeiro porque ela ia ficar sozinha. Claro que o Senhor Jesus sempre estaria ali, mas não era decreto do céu que naquele momento aquela mulher ficasse sozinha. Não era decreto do céu que naquele momento ela ficasse sem o provedor. O Senhor estava devolvendo a vida daquela mulher a alegria, a providência, algo que ela tinha perdido. Aleluia! Algo que ela já havia passado. Aí o Senhor vai lá e permite passar de novo. Só que agora, para o nome dele ser glorificado. E a Bíblia fala, levantou-se um profeta entre nós. E a fama de Jesus corre todas as redondezas. Você percebe que mais uma vez Jesus se fez conhecido por algo que ele fez na vida de uma pessoa? Às vezes a gente se pergunta por que Deus permite a gente apanhar tanto, permite a gente sofrer tanto, permite a gente ser tão humilhado. E o pior de tudo, eu acho o pior de tudo, quando a gente passa por certas coisas, todo mundo sabe que a gente está passando. Tem coisas que não dá pra gente esconder. Fala, poxa, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? O bairro inteiro sabe que eu estou passando por essa situação. Tem coisas, às vezes, que não dá pra gente esconder. Às vezes você passa por algo e todo mundo sabe que você está passando por aquilo. Por mais que você tente esconder. E para nós é uma humilhação. Para nós é assim, que vergonha. Olha a situação que eu estou passando, todo mundo sabe. Mas você já parou para pensar que quando ele resolveu, os mesmos que sabem vão ver o tamanho e o poder que Deus ele tem Aleluia! Então, na vida daquela mulher, Jesus não escolheu livrar o filho dela de se deitar em um caixão. Jesus não livrou ela de chorar amargamente de novo. Jesus não livrou ela de sentir a dor da perda de novo. E quando a gente fala isso, às vezes pode ser doloroso demais. Porque ela já tinha sentido. Só que agora, irmãos, eu sempre digo, eu acho que a pior dor de um ser humano, a ciência explica, você não foi preparado para perder um filho. É verdade. Isso a ciência explica, você não foi preparado, não tem, você não consegue. Você perde pessoas, mas falar para uma mãe perder um filho, isso não tem dimensão dessa dor. E a gente olhar isso e falar, Deus permitiu essa mulher passar por isso. Nossa, por quê? Por que o Senhor não resolveu antes dela sofrer? Mas você se lembra que chegar e curar era muito fácil? Existem milagres que o Senhor vai fazer no meu e no teu secreto. Mas existem coisas que Ele vai precisar fazer em público para que uma obra maior seja iniciada. Aleluia. Aquela mulher era conhecida apenas como a viúva de Naim. Agora, ela era conhecida como a mãe do menino que ressuscitou. Aleluia! Agora, ela era conhecida como a mulher
que recebeu uma palavra de Jesus. Qual é essa palavra? Não chores. E desde então, ela não chorou. E se ela chorou, foi só de alegria. A partir daquele momento, a vida daquela mulher se tornou um verdadeiro milagre todos os dias. Porque eu imagino todos os dias ela levantando, olhando para o filho dela e pensando: eu quase te perdi. Mas o Senhor resolveu chegar na nossa história e me devolveu a minha alegria. Sabe por que tem coisas que Deus faz na nossa vida? Deus permite doer? Para a gente poder viver todos os dias como se as coisas fossem um milagre. Porque eu vi isso em um filme, acho que é Milagres do Paraíso, e no final do filme, é baseado em uma história real. No final do filme, a mãe da menina que foi curada, ela fala: tem duas formas de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. Outra é como se tudo fosse um milagre. E a gente que é cristão, a gente precisa reconhecer que tudo é um milagre. Aleluia! O fato de você estar vivo hoje, estar sentado nessa cadeira, é um verdadeiro milagre. E eu imagino a vida daquela mulher. Eu imagino ela como mãe agora, ela nunca mais foi a mesma. Pensar que por um momento ela quase perdeu o seu filho. Sentiu a dor de caminhar para enterrar o seu filho. Mas agora ele estava ali de volta. E às vezes a gente olha para essas situações e a gente fala: ai Deus, quanta crueldade. Por que permitir a pessoa sentir toda essa dor se o Senhor vai resolver no final? É justamente para o nome dele ser glorificado. Aleluia! E para a gente não esquecer que ele ainda faz. Porque às vezes a incredulidade toma conta da gente de uma forma tão grande que Deus tem que fazer algo assustador para a gente perceber, para a gente entender que ele continua sendo Deus. Porque já foi falado aqui, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade, ela é uma coisa que ela tem entrado nas igrejas de uma forma tão sutil, mas causa estragos tão grandes. Ela entra de uma forma que você olha e você começa pensando: para que esse povo ora tanto? Para que gritar tanto? Será que é verdade mesmo? Será que é Deus que está tomando mesmo? Começa assim, com coisas pequenininhas, você olha e você fala: quanto exagero, né? Para que tudo isso? Incredulidade, ela começa assim, você começa a desacreditar do que aquela pessoa está sentindo em Deus. Aí daqui a pouco você começa a desacreditar que Deus pode visitar alguém de tal maneira. Aí daqui a pouco, quando você vê, nem você mais é visitado, porque você já perdeu totalmente a sua fé. Meu Deus. Às vezes as pessoas sobem em cima de altares, a gente vê as coisas, vê um testemunho: eu estava doente, eu estava enfermo, eu vim ter câncer. Aí você olha e fala: será mesmo? Será que não foi combinado? Às vezes a gente vê algumas coisas, né, notícias, a gente olha e fala: será que foi isso mesmo? É uma incredulidade que está tomando conta da gente. Só que aquela pessoa que viveu, ela sabe que é mesmo. E tem hora que só quando a gente viver, a gente vai ver: verdadeiramente o Senhor ainda faz. Eu não sei qual era a fé dessa mulher antes de Jesus entrar na história dela. Mas eu sei que agora, a partir desse momento em que Jesus devolve a vida ao seu único filho, a perspectiva de fé dela muda totalmente. Meu Deus, aleluia. A perspectiva dela sobre o que Deus pode fazer muda completamente. Eu não sei se tinha dúvida no coração dela. Eu não sei se ela sabia que Deus podia fazer coisas tão grandiosas. Eu não sei se no coração dela se desesperava por qualquer coisa. Mas a partir de agora, eu acredito que todas as vezes que o desespero batesse, que a situação piorasse, que a dor chegasse, ela ia olhar e ia dizer: peraí, ele me devolveu meu filho, o que será que ele não pode fazer? Meu Deus, aleluia. A gente já passou, irmãos, por coisas extraordinárias na presença de Deus. E quando a gente passa por novas coisas, a gente acha que Deus perdeu, que esgotou a sua cota de fazer milagre. Esgotou. Não, isso aqui eu sei que não vai dar. Só que, irmãos, entendam que isso aqui não é um livro de conto de fadas. As coisas que estão escritas aqui, elas aconteceram. Então, assim, o Jesus que anteriormente devolveu a vida a alguém que havia morrido, o Jesus que fez um homem que há 38 anos estava ali enfermo, andava de novo, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar em seco, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que fez pães e peixes pouquíssimos alimentarem uma multidão de mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, ainda é o mesmo Deus a quem você vem buscar quando você vem aqui. Ainda é o mesmo Senhor que fez de Saulo, perseguidor da igreja, se tornar um dos maiores apóstolos. Então por que a gente tem mania de achar que esse coração duro Deus não vai quebrar? Essa pessoa servir a Deus é uma coisa muito difícil. Não. Esse familiar meu, infelizmente,
Só Jesus na causa. Exatamente, é só Jesus na causa. E se Ele estiver na causa, eu tenho uma boa notícia para você, Ele resolve. Aleluia. Essa enfermidade, já foi desencarnado. O Senhor é quem dá a última palavra. Eu creio. A porta se fechou, já tem tanto tempo. Não, estou há 6 meses desempregado. O que é que vai aparecer para mim agora? Não vão querer me contratar. Não é na minha área. Não, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, não tenho estudo. Irmãos, o Senhor é o dono da empresa. Aleluia. O meu sonho é ter a minha casa, o meu sonho é ter o meu carro, mas como? Esses dias eu vi uma publicação e eu ri, mas eu falei, é verdade. Eu ri uma publicação que dizia assim, eu fico vendo o preço dos apartamentos, dos carros, e eu fico pensando como é possível conquistar esses bens sendo trabalhador honesto nesse país. E eu te digo como é possível. Não tem explicação, é a mão de Deus. Aleluia. Porque se você vasculhar na sua vida, você já conquistou coisas que você orava para ter. Se Jesus conseguiu resolver essas coisas que hoje podem ser coisas normais, coisas cotidianas, porque a gente já tem, o que impede Jesus de fazer aquilo pelo que você ainda tem orado? Às vezes você quer a libertação de alguém que você ora. Às vezes você quer que o Senhor abra uma porta melhor para você, ou para o seu parente, ou para alguém. Às vezes o seu sonho é construir a sua casa do seu jeitinho. Às vezes o seu sonho é mudar de carro porque você precisa. E eu não estou aqui perdendo bens materiais. Eu estou falando que Deus sabe a necessidade da gente. Ele conhece os nossos sonhos. E que se for da vontade dele, irmão, ninguém pode impedir ele de fazer. Nós é quem achamos que Deus se limita às nossas limitações. Porque a gente olha pra gente e fala, eu tenho esse sonho, mas olhando pra mim, não dá. Mas eu tenho uma notícia pra te dizer, olhando pra Deus, dá sim. Eu não tenho capacidade, que bom. Ele é quem te capacita. Glória a Deus. Eu sou o menor da casa, que bom, porque o grande aqui é Ele. Aleluia. Eu quero pregar, eu quero louvar. Irmãos, todas as vezes que eu subo nesse altar, as minhas pernas tremem igual uma vara verde. E a gente passa por momentos, às vezes, que ninguém sabe. Eu vou falar uma coisa bem rapidinho aqui, pra gente não passar do horário. Eu compartilhei um pedaço com o missionário aqui de algo que aconteceu comigo, e eu não vou falar tudo, só quando o Espírito Santo me permitir. Mas, irmãos, eu estava passando por uma situação, estava não. A gente precisa dizer que a gente está no processo, mas um processo de cura. Onde eu falei para o Senhor que eu não queria fazer mais nada para Ele. E aí você pode pensar, por que você não queria fazer mais nada para Deus? Eu estava carregando dentro de mim um sentimento de frustração, presbítero meu. Um sentimento de frustração ministerial. Assim, ninguém chegou em mim e falou, você não prega nada, você não faz nada, você não serve. Ninguém falou para mim. Só que houve um momento da minha vida em que eu parei, eu comecei a olhar a diversidade de coisas e pensei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu olho para tantas pessoas dentro da sua casa capacitadas, eu olho para elas e eu comecei a me comparar. Eu olho para elas e eu penso, quem sou eu na fila do pão? Eu falei para o Senhor, eu tenho exemplos dentro da minha casa, no qual eu olho, mas eu olhei no sentido de comparação e dizendo, quem sou eu? E eu falo isso aqui hoje porque foi dolorido para mim, mas hoje o Senhor tem me ensinado. Aleluia. Eu olhava para Deus e falava, olha meu esposo, olha como ele prega. E eu? E eu falei pra Kate, falei, quando eu prego, parece que ninguém tá, sabe? Parece um devocional. Falei, eu acho lindo quando as pessoas sobem aqui, pregam e viram a igreja e coisa e tal. Eu falei, Senhor, quando eu estou pregando, parece que eu estou pondo as pessoas para dormir. E eu sei que falar isso pode parecer um exagero, irmãos. Mas eu gosto muito de falar das minhas fraquezas aqui. Porque a gente não está aqui para ser julgado. A gente não está aqui para ser condenado. Somos pessoas falhas, pessoas reais. Pessoas que têm dificuldades. E eu gosto muito de falar de mim, das minhas experiências. Porque eu comecei a olhar e falei, Senhor, eu olho para a Kate e eu fico, como que você dá uma saudação depois que a Kate falou alguma coisa? Eu falei, como que eu estudo para trazer uma palavra se eu for casada com um Kaique? Não, Senhor, o Wilson subiu no altar, falou 35 palavras proféticas, trouxe 95 referências bíblicas, o que eu vou fazer lá? E eu falo isso, irmãos, entenda isso, eu não falo não estava com um tom de inveja, não, mas um tom de comparação, de pensando, poxa, Senhor, comparado a eles, eu não sou ninguém. Mas calma que eu vou chegar lá e você vai entender. E teve
lembro, irmãos, isso tem tanto tempo, que na primeira oração que a gente fez, no primeiro propósito de oração de mulheres, eu sempre tinha o hábito de orar em cima do altar. Nesse dia eu peguei minha cadeira e eu fui orar ali, sozinha. Só eu e Deus. E eu não conseguia falar nada, eu só chorava. E a única coisa que eu falei para Deus foi: eu estou com uma sensação de luto ministerial. Parece que não está dando certo. Parece que não estou fazendo direito. Parece que não é assim. Mas por quê, pastor? Porque eu olhava para o chamado das pessoas e eu pensava que o meu não valia nada. Porque eu estava me comparando. Eu estou falando isso daqui para você entender que isso existe. A gente é ser humano. E eu falei algo para Deus que eu falei: o Senhor precisa fazer alguma coisa. Porque olha para mim e fala: eu não sou capaz. Eu não tenho tanto entendimento. Eu acho que do jeito que fulano prega, que Beltrano prega, e eu sou assim. E eu já tentei ser diferente. Eu falei: não, Senhor, eu quero subir, eu quero falar. E quando eu chego aqui, sai do mesmo jeito sempre. Porque eu não sou a pessoa mais calma do mundo. Mas os irmãos já conhecem a minha mensagem. Os irmãos já sabem o jeito que Deus me usa. Sempre é aquela coisa mais tranquila, aquela coisa... E eu já tentei mudar isso. E pra mim, isso era um defeito. Pra mim, isso estava errado. Eu falava: meu Deus, como que uma igreja pentecostal vai subir no altar com essa calmaria? E a gente se prende a tantas coisas. E eu conversando com Deus, eu só falei uma coisa pra ele. Eu falei: Deus, você tem que me curar. Você tem que me curar. Você vai usar o isso, eu vou fazer alguma coisa, senão eu não consigo voltar. Porque hoje eu falo brincando, mas foi muito difícil, irmãos. Eu chorava quase todo dia. E eu falei para Deus: eu não vou mais subir no altar e ser frustrado, não quero isso. Entenda, eu quero ressaltar que ninguém chegou em mim e falou que a minha mensagem, que a forma que Deus me ia, não porque é de Deus, mas que a forma que Deus me usava não estava bom, de que eu precisava mudar alguma coisa. Não, ninguém falou. Foi um complexo que surgiu na minha mente. Uma incapacidade que eu mesma abracei. E eu falava: não, Senhor, não dá. Não dá, porque eu acho que já era para eu estar melhor, eu acho que já era para fazer mais alguma coisa. E tudo bem a gente querer evoluir constantemente. A gente não pode usar isso como uma desculpa para a gente parar. E eu estava assim. E eu falei para Deus: o Senhor precisa fazer alguma coisa, senão eu não vou subir mais a pregar. Eu ainda falei: eu vou ficar tentando fugir de pregar. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou tentar louvar. Aí eu falei para Deus: toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou tentar louvar. E os irmãos sabem que eu não tenho voz nenhuma. Mas eu falei: toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer isso, eu vou louvar. Mas não é que Deus estava mandando eu louvar. Eu falei que eu ia louvar e que eu lembro da palavra. Falei: a não ser que o Senhor me dê... Olha só. A não ser que o Senhor me dê a palavra inicial. Então, por via das outras, eu vou deixar uma palavrinha preparada. Porque eu também não vou subir e falar de mim só porque eu não estou bem. E aí eu continuei fazendo ali as minhas coisas. E no meio de tudo isso, Deus colocou para pregar aqui. Deus colocou para trazer palavra inicial. E pouquíssimas vezes eu conseguia para o louvor. Pouquíssimas vezes eu tinha oportunidade. Aí eu já vou louvar. Já me dizer Vitória com a palavra oficial. Eu ficava: Senhor. Por quê? Eu queria fugir a todo custo. Eu não estou falando que louvar está errado, mas a gente sabe o que Deus quer que a gente faça. Quando o Senhor me manda trazer o louvor, eu trago. Mas não é o Senhor que está me mandando. O chamado que Deus tem na minha vida é diferente. Eu que queria conduzir, eu que queria escolher. Por quê? Porque eu falava para Deus: dói tanto quando eu desço do altar. É uma coisa que eu não consigo explicar, porque eu quero evitar essa dor. Eu falava para Deus: eu quero evitar subir no altar e descer como eu desço todos os dias. Eu falei isso para Deus. Só que no meio disso, o Senhor vinha e falava: só que olha só, eu quero que você entenda algo. Eu falei tudo isso, eu estava com todo esse sentimento, mas eu continuei estudando e preparando mensagem. Porque eu falei: eu não vou recusar a oportunidade. Porque eu não posso recusar uma chance única que o Senhor está me dando, porque eu entendo que tem pessoas que chorariam por isso. Mas eu estava frustrada. Eu estava acabada. E todos os cultos eu entrava e falava: Senhor, tem que falar alguma coisa. Senhor, você tem que falar alguma coisa. Usa alguém para falar comigo. E vocês viram aí, Deus não falou nada. Nada. Vocês viram o culto atrás do Deus não disse nada. Eu estava ali quietinha, e Deus estava quieta e eu permaneci. O Senhor não usou ninguém. E eu nunca orei tanto para o Senhor usar alguém. E o Senhor não usou ninguém. Até que chegou um determinado momento em que eu estava conversando com Deus e o Senhor falou assim para mim: você se sente 100% curada? E eu falei: 100% não. Você se sente preparada? Eu falei: não. Mas isso foi depois de uma mensagem, o Senhor me deu, acho que foi no dia que eu preguei a respeito de Jó. E o Senhor falou para mim: mas ontem você pregou. Eu falei: preguei, né? Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Vou ficar fugindo? Se eu fugir é pior.
Senhor falou para mim, você entendeu? Eu falei, não. Você entendeu que eu não usei ninguém? Você entendeu que eu não levei ninguém até você para falar o que estava passando? Mas você continuou preparando mensagem. E mesmo machucada, você subiu lá e você pregou. Aleluia. Aí Deus falou assim pra mim, até quando você vai achar que é sobre você? Até quando você vai se comparar naquilo que você pode oferecer? E vai entender que quem faz sou eu. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Então tá bom. Porque naquele momento eu estava, missionária Kit, me comparando eu, Vitória. Eu, Vitória, não tenho capacidade de fazer nada. Eu posso olhar pra mim e falar, Senhor, eu cheguei a falar pra Deus, para que eu vou ter oportunidade de tanto de vaso aqui na casa? Quem vai querer ouvir a mensagem que está na minha boca? Só que o Senhor falou pra mim, a mensagem não é sua, a mensagem é minha. E o Senhor começou a falar comigo. Ele não usou ninguém, ele falou comigo. Ele falou, até quando? Você percebeu que você não estava bem, mas você subiu e você fez? O que você acha que te sustentou? Eu falei, o Senhor. E então o Senhor passou a me curar. E eu comentei com a missionária Kate, eu cogitei diversas vezes mandar mensagem para a pastora e falar, deixa eu ficar sentada. Eu cogitei mandar mensagem para os meus líderes e dizer, eu quero sair do grupo de jovens. Eu cogitei por diversas vezes falar, eu quero simplesmente ser membro, sentar, não fazer nada, não me chama para fazer nenhuma oração com ninguém. Porque eu me sentia incapaz, não é que eu queria fugir da obra, mas é que eu queria fazer tanto e eu achava que dependia de mim, da minha capacidade, que eu falei, Senhor, do jeito que eu estou fazendo não está valendo. Senhor, por que todo mundo fica parado, quieto? E o Senhor falou para mim, você já parou para pensar se eles estão quietos, prestando atenção no que você está falando? E o Senhor me deu umas latadas mesmo, assim, que eu falei, Senhor Jesus. Porque eu falei, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas não estão entendendo nada, porque está todo mundo quieto. O Senhor falou, você já parou para pensar que eles estão procurando entender a mensagem? O óbvio, né? Não passou pela minha cabeça. Porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser agitado. Mas como já foi falado aqui, a diversidade de dons. Se Deus bater todo dia, não vai. Se Deus consolar todo dia, não vai. Se Deus trazer palavra profética todo dia, não vai. É por isso que cada um tem um chamado. É por isso que cada um Deus usa de uma forma. E eu estou falando isso porque talvez você esteja assim. Porque eu estava e ninguém sabia. Eu não contei pra ninguém, só pro meu esposo. Eu não falei pra ninguém o que estava acontecendo. E eu nem contei pra ele tudo. Eu contei assim, por cima, como eu estava me sentindo. Porque aquilo estava me machucando. Talvez existem pessoas que estão passando por isso. Porque talvez para vocês, a gente que prega, que faz, que louva, que faz alguma coisa que tem no departamento, subir aqui, pegar o microfone e fazer, é normal. Talvez para vocês a gente chega aqui, fulano pregou hoje, então tá tudo bem. A gente não vai imaginar que fulano está passando por um período de frustração, por um período de comparação. Só que a minha frustração é porque as minhas expectativas estavam em mim. E evangelho é sobre Jesus. Aleluia. E eu pensei, pastor, eu vou fugir o quanto eu puder. Porque eu pensava da seguinte forma. Deus, tem diácono José na casa. Tem missionário Kate. Tem o Kaique. Que não precisa nem vir para a igreja. Me bate em casa mesmo. Se ele pegar a Bíblia e estudar, eu já choro. Poxa vida, por quê? O que é isso? Então assim, tem pessoas, a gente começa a olhar, a gente se compara. E às vezes até quando Deus toca no meu coração para me trazer um louvor, eu falo, não, Senhor, tem a Dani aí, tem a Letícia, como é que eu vou pegar o microfone com essa voz, com aquela rachada e vou fazer alguma coisa? Oh, meu Deus. A gente se compara. Muito. Só que outrora, nessa comparação, eu poderia ter parado. Mas eu louvo a Deus, porque mediante aos medos, eu ainda estava me preparando para vencer. E é isso que eu quero ressaltar. Eu rodeio todo para falar isso. Deus permitiu eu passar por essa situação, Deus não permitiu ninguém ir até mim, Deus não permitiu, não me revelou para ninguém o que estava acontecendo. Mas o Senhor me impulsionava todos os dias a deixar pronto. Porque crente não pode ler a Bíblia para pregar, crente lê a Bíblia para viver. E se eu abandonasse o meu chamado, eu poderia ter tido consequências severas. Porque quando você não faz para Deus, o que você tem de cobrar de Deus fazer para você? E eu precisei entender que se eu negasse a oportunidade, se eu fugisse, eu estaria fugindo do que Ele me chamou para fazer. E Deus, Ele não queria isso. Então, que vocês possam ficar com essa passagem dessa mulher,
que passou por um momento de frustração, não porque Deus era ruim, mas porque Ele queria fazer um milagre ainda maior do que aquilo que ela esperava. Porque talvez ela pode ter pensado, tomara que Deus cuide meu filho. Mas eu tenho certeza que jamais ela pensou, tomara que Deus traga o meu filho de volta. Foi um milagre muito maior. E às vezes a gente está nessa situação. Mas eu quero deixar algo que já foi falado aqui diversas vezes nesse culto. O Senhor, Ele entende as suas necessidades. Porque eu, que estava passando por tudo isso, Deus não deixou ninguém diretamente até mim para falar. Mas em todas as passagens, em todas as saudações, nos louvores, tudo se encaixava. Eu falava, ai Senhor, o Senhor está falando. Mas eu queria mais, eu queria que alguém fosse olhasse na bolota do meu olho e falasse, é com você, porque só aí a gente acredita. Só que eu precisei ter sensibilidade. E eu me lembrei de algo que a pastora Paula sempre fala. Às vezes Deus quer falar com aquela pessoa através de você. Se Deus quer usar a Dani para falar com aquela pessoa, Ele não vai me usar para falar com ela. É dela, é a responsabilidade dela. Se Deus quer me usar para falar com uma pessoa, é eu que Deus vai usar para falar com aquela pessoa. E se no dia que Deus quer usar, se uma palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, se uma palavra que eu me recuso a dar diante desse altar trazer um estrago horrível na vida de alguém, porque eu não sei, mas talvez em alguma das minhas mensagens alguém pode ter saído daqui revigorado, pode ter pensado, poxa, Deus falou comigo, Deus me respondeu, poxa, eu estava pensando em fazer assim, Deus fez assado, porque eu vivo isso. Quantas vezes eu subo por essas escadas, alguém sobe, dá uma palavra e fala, Senhor, mudou a minha vida, porque a palavra de Deus, ela faz isso. E aí você percebe que é sobre a palavra, não é sobre a gente. A palavra de Deus, ela tem poder. Imagina se nos meus piores momentos, missionária Kate, a pessoa se recusasse a exercer. E isso eu falo no sentido geral, não somente no ministério da palavra, no ministério do louvor, mas em tudo que Deus manda você fazer. Já foi falado aqui, acho que no domingo passado, Deus usa você para você dar um abraço, para você entregar algo para alguém, para você fazer e você se recusa a fazer. Você sabe que é Deus, mas você se recusa a fazer porque você se sente incapaz. Quantas e quantas vezes eu cheguei nesse lugar quebrada, destruída. O Senhor usou pessoas para falar com a minha alma aquilo que eu precisava. E se elas não falassem? Porque tem dia, irmãos, que entre pessoas por essas portas, a gente pode não saber. A pessoa pode estar sorrindo, mas quando ela saiu de casa, ela falou, Senhor, o Senhor precisa falar comigo hoje, senão eu vou sair daqui e vou tirar minha vida. Ah, Vitória, isso é birra com Deus. Não, irmãos, Deus, Ele sabe os limites das pessoas. Tem gente que precisa entrar e ouvir um Jesus te ama para sair daqui aliviado do fardo que está carregando. Eu sei a forma que eu entrei aqui hoje. Eu sei, na hora que o diácono José falou, Mateus 11, versículo 28, a lágrima veio na hora. Porque a palavra de Deus é poderosa. E se ele, de repente, resolve mudar a mensagem? Porque também tem isso. Eu queria mudar. Não, eu vou mudar. Se Deus quiser me usar, ele vai me usar de qualquer forma. Mas se Deus querer me usar na palavra, eu vou louvar, dando mesmo, eu estou fazendo. Só que não é assim. Hoje, o diácono José, ele não sabe. Estou falando aqui para testificar a fé dele, porque é Deus quem faz. Mas e se ele decide trazer outra mensagem? E eu tenho certeza que não foi só comigo que falou. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se engana. Você acha que quando Deus te dá um versículo, te dá um louvor, te dá algo para você fazer na casa dele, é coisa da sua cabeça? Porque eu pensava que era assim. Falava, para quê? Está sendo em vão. Mas eu tenho a certeza no meu coração que nunca foi. Talvez todos que estavam assentados puderam não absorver a mensagem. Mas eu tenho a plena convicção de que pelo menos uma alma entendeu o que eu queria falar e voltou para casa que precisava receber. Então eu quero também ressaltar na sua vida que o seu chamado é importante sim. Aleluia! E pare de se comparar, porque eu fazia isso, e isso me adoecia de uma forma, irmãos, que eu falava, Deus, eu vou parar de fazer porque eu não faço igual fulano. Você se inspirar e admirar as pessoas é uma coisa. Você achar que você não pode fazer porque você não faz igual é outra. Não, Deus, eu não vou pregar se eu não pregar igual a Ana Raquel. Coitada. Nossa, por favor, esperando. Cada um Deus dá uma pessoa diferente. Ah, eu não vou louvar se eu não louvar igual a Gilei Carvalho. Pô, irmã. Ajuda, né? E eu não tô aqui diminuindo a tua voz, não. Porque tem gente, talvez, que senta aí e fala, eu não vou fazer igual, não louvar igual a Dani logo. Se eu tivesse a voz igual a Dani, eu ia viver com o microfone assim. Eu ia dar bom dia com o microfone na boca. Se eu tivesse a voz da Letícia, eu ia falar tudo. Eu ia andar no ônibus assim com o microfone. Não queira não, é tão Entendeu? feio. E a gente fala isso, admiração, inspiração é importante. Não
é errado você admirar alguém. Poxa, eu acho muito legal que você é em Deus. Glória a Deus. Nós às vezes precisamos inspirar outras pessoas a querer fazer para Deus, não a querer ser igual. Eu estava olhando para as pessoas, para os vasos da casa e estava falando, Senhor, eu não sou igual a ela, então eu não vou fazer. E o Senhor olhando para mim falando, eu depositei para cada um algo individual. Porque o Senhor sabe do que a igreja precisa. Hoje foi um culto extremamente calmo, um culto de quebrantamento, um culto onde o Senhor falou com as nossas almas. Mas tem cultos que não ficam a cadeira no lugar, porque o Senhor toma casa. Tem cultos que as pessoas choram do início ao fim. Tem cultos que na palavra oficial a igreja está de pé, está falando em línguas, está recebendo aquele poder. Você percebe que cada culto é um culto? Porque é o dono da casa, ele sabe a necessidade da igreja. Aleluia! E eu quero falar uma coisa aqui, porque eu estou falando sobre chamado, e irmãos, eu não gosto, eu não brinco com essas coisas, porque a gente sabe, como eu falei, o chamado é de Deus, né? A gente não pode levar tudo ao pé da letra e também a gente tem que ter temor naquilo que a gente está fazendo. Só que eu estou dando esse testemunho e eu falei para a Kate era a única pessoa que sabia, eu não contei nem para os meus pastores. A Kate era a única pessoa que estava sabendo o que estava acontecendo, depois de já estar acontecendo há muito tempo, mas tudo é para ser ele, caladinho. O Senhor não permitiu eu falar nada, não permitiu eu dar um testemunho, não mostrou para ninguém, fez nada. Mas hoje o Senhor permitiu. E enquanto eu estou aqui contando a vocês a minha experiência, o Senhor o tempo todo, pastor, olhava para mim e falava, olha para o meu filho, porque tem dias que ele sente a mesma coisa. Meu Deus! E o Senhor falava para mim, não é que ele não faz porque ele não quer fazer para mim. É porque ele também quer fazer tão bem feito que ele fica se comparando e pensando, se eu não fizer assim, não tá bom. Fulano faz assim, então se eu for lá e fizer assado, não vai servir. Meu Deus! E o Senhor falava para mim, ele tem medo. Só que o Senhor disse que nós temos que ter temor e não medo. A palavra do Senhor fala que perfeito amor lança fora o medo. E lembra quando eu disse que eu ia ficar louvando? E eu falei, não, Senhor, tá bom? Só louvar, eu tô fazendo de qualquer forma. Tem dia que você fala, né? Eu tô dirigindo o culto, eu tô orando, eu tô dando a bênção, eu não tô parado, eu não deixei de fazer. Eu estou em todos os cultos, eu estou exercendo. Só que todas as vezes que o Senhor dá um chamado para nós, Ele sabe quem Ele quer alcançar através dos nossos chamados. Aleluia, Jesus! O Senhor jamais depositaria algo em cada um de nós sem que isso tivesse um propósito. É verdade. E lembra que eu falei que tem dias que se as pessoas não trouxessem o que elas trariam, eu não sairia daqui revigorada como eu saí? O Senhor falava no meu coração, é isso que eu quero fazer com você. Aleluia. Porque você se acha pequeno, porque você se compara. Porque você fala, eu sou um pastor, eu estou sentado em cima do altar, e parece que os outros estão evoluindo, estão fazendo, e eu não consigo fazer nem um esboço. Só que o Senhor falava para mim, eu quem coloquei o chamado sobre a sua vida. Aleluia! O Senhor conhece o sentimento de frustração. Porque às vezes pode estar aqui, pode estar rindo, pode estar fazendo, mas o Senhor conhece o sentimento de frustração. E hoje o Senhor me permitiu contar esse testemunho, porque o Senhor sabia muito bem com quem Ele falava. Aleluia! Mas o Senhor escolheu exclusivamente, individualmente, falar com o Senhor agora, porque mais uma vez Ele está dizendo que Ele tem pressa. Aleluia. Porque antes estava levando, mas você começou a sentir as consequências de não fazer o que eu mando você fazer. Meu Deus! Começou a sentir na própria pele. O que acontece quando eu falo para você, faz, e você fala, eu tenho medo? Sabe o que o Senhor me manda te dizer? Existe uma palavra que diz que o perfeito amor lança fora o medo. Aonde eu encontro o perfeito amor? Em Deus. Esse medo não provém de Deus. O Senhor desceu sobre a sua vida o espírito de ousadia. Porque às vezes você pede para Deus te capacitar e o Senhor fala, eu já lhe dei capacidade. Quando você romper o seu medo, você vai subir nesse altar e vai fazer o que eu quero que você faça. Da mesma forma que o Senhor falou para mim, que não era sobre mim, que se eu colocasse as
dificuldades à frente não ia dar certo, o Senhor fala para você essa noite. Não é sobre você. Meu Deus, aleluia. É sobre mim. Mas é com você. Aleluia. Eu conto com você nessa hora. Porque você pode achar que o que você faz é suficiente e que porque tem tantos, com tantas mensagens e que Deus usa de tantas formas, não precisa de você. Só que o Senhor fala, eu insisto tanto porque eu sei o que eu tenho para a sua vida. Eu insisto tanto porque eu sei o que vai acontecer quando você deixar eu te conduzir. Glória a Deus. Porque você olha às vezes até para sua esposa e você se diminui. E você fala, Deus, eu queria ter a força, eu queria ter a coragem, eu queria ter a ousadia que ela tem. E o Senhor fala, eu já te entreguei. Aleluia. Se você tirar o medo, você vai ver que eu já te dei essa ferramenta. Aleluia. Porque o Senhor fala para mim, eu não vou te dar o dom da palavra. Eu não vou te dar a ousadia para pregar. O Senhor fala, eu já te dei. Aleluia. O Senhor fala no meu coração claramente, a ferramenta já está nas suas mãos. O Senhor conhece a sinceridade do seu coração. Mas o Senhor fala, eu estou insistindo tanto e você está vendo que eu estou insistindo. Você percebeu que eu comecei a apertar mais um pouquinho? Você acha que se não valesse a pena, você acha que se não fizesse diferença, eu ia ficar te apertando e insistindo? Eu tenho chamados individuais com todos aqui dentro. E eu conto com você nessa hora. O Senhor fala, pastor, eu já te dei as ferramentas. Aleluia. Eu não vou te entregar, eu já dei elas na tua mão. Você tem autoridade. Você acha que o óleo que desceu na sua cabeça em vão? Você acha que eu fiz tudo tão rápido? Por quê? Porque passou muito rápido. Não passou por todas as casas. Você acha que eu faço isso com todo mundo? Você se lembra de Davi? Você acha que Davi conhecia a capacidade que ele tinha? Mas eu, no Senhor, já conheci o seu coração. Antes mesmo de você ver, eu já sei o que eu derramei na sua vida. E eu preciso que você coloque para fora tudo aquilo que eu te entrego. E o Senhor fala, eu vou mais a fundo, não é só a palavra. Não são só as pregações. Porque eu te mostro muita coisa. Vai ficar engolindo rolo? Vai dar dor de barriga. Que o Senhor possa entender, pastor, que o seu chamado é importante. Aleluia. E que o Senhor sabe o que você quer fazer bem feito. Glória a Mas Deus. para, o Senhor fala, chega de correr. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Porque é o Senhor quem capacita. E lembra, Aleluia. pessoal, é sobre Ele. Deus nunca chamou pessoas capacitadas. Deus chama pessoas incapacitadas para que Ele capacite. É o poder dele que vai se aperfeiçoar. E o Senhor diz mais, é o meu poder que precisa se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não é que precisa de um estudo a mais. Não é que precisa de um conhecimento a mais. O Senhor fala na simplicidade mesmo. Porque realmente não vai pregar como tantos que vocês se comparam. Eu vou te usar diferente, é do meu jeito. Então para de se comparar e comece a fazer. Aleluia. Porque a mão de Deus está apertando e o Senhor sabe. Mas é porque Ele tem amor pela obra que Ele tem na sua vida. E existem pessoas que precisam. Existem homens que vão subir por essas escadas. E eles vão se espelhar em quem você é. Para de ter medo. Para de se comparar. Te coloquei aí porque eu sei da sua capacidade, porque sou eu quem dou. Amém? Nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. E eu peço de coração que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Tudo. Desde o meu testemunho, a mensagem do Senhor, que é a parte mais importante. Que você não saia daqui da forma que você entrou. Hoje o Senhor, Ele quer entrar na sua nainha. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei o que você carrega, eu não sei o que você pediu. Mas é um Deus que entende as coisas que você precisa. Até mesmo se você não tiver força para falar. E lembre, irmãos, é Deus que faz. A circunstância não precisa estar favorável
saber fazer para Deus fazer na minha vida. O filho daquela mulher estava morto, mas o dono da vida havia chegado. Aleluia. O que te impede de crer que Deus pode resolver essa situação? Foi falado aqui sobre fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós tenhamos fé no que Deus pode fazer, no que Ele tem conosco. Aleluia. Que tudo o que foi falado aqui possa ter tido efeito nos seus corações e que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Eu creio que essas palavras elas têm direção. Tudo que aconteceu nesse culto, a forma que Deus tratou a nossa alma, desde a palavra inicial, desde os louvores, desde tudo que Ele fez. Irmãos, hoje foi um culto muito especial. E a Bíblia conta histórias de pessoas que entraram em uma sinagoga e tiveram suas vidas mudadas. Um culto pode mudar toda a sua trajetória. Aleluia. Se agarre com fé ao que Deus disse que pode fazer. Talvez hoje seja o culto que Deus marcou para mudar a minha e a sua vida. Glória a Deus. Você não vai vir, então fique com essa palavra e agradecer a oportunidade. As palmas louvam.